bem, iniciada a gravação. Bom dia a todos. Hoje é dia 6 de junho de 2023, declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição da Câmara, além de mim, Dr. Douglas Kuchuyama, vice-presidente, Flávia Arantes e Herbert Lima de Rezende, pela representação fiscal, Tabir Macedo. Nós temos 3 processos em pauta, não há pedido de sustentação oral, então, de modo que nós vamos seguir a sequência da pauta. Só vou aqui habilitar aqui para o processo do Douglas. Também já está habilitado aqui o processo do Douglas para registro. Muito bem, então, vamos iniciar, então, pelo primeiro processo da pauta, Manetone, distribuidora de produtos cirúrgicos, importação e exportação LTDA. O AIN é o 4.126.733. Eu sou o relator, é uma retificação de julgado. O voto já está registrado. Muito bem, aqui são 2 acusações fiscais. O item 1 é falta de pagamento do ICMS-ST, fundamento no artigo 426-A. E o item 2 é o crédito indevido ICMS-ST nas entradas, anexo 2, artigo 278 do RICMES. As acusações fiscais envolvem operações interestaduais de mercadorias advindas do Rio de Janeiro. Né? Segundo consta do relato, né, das 2 acusações, as mercadorias vieram em transferência de um estabelecimento para outro do mesmo titular. O contribuinte entende que as infrações são ilegais, né, sustenta essa tese. A 11ª Câmara Julgadora, ao apreciar o recurso ordinário, negou provimento ao recurso do contribuinte e manteve as 2 acusações fiscais. O contribuinte, agora, ele alega, ele interpôs recurso especial e a retificação de julgado, alegando as folhas 32.341 a 32.350, que houve erro de fato do julgamento proferido pela 11ª Câmara Julgadora, pois houve um equívoco em desconsiderar que o Estado de São Paulo é signatário do protocolo ICMS 32/2014, firmado com o Rio de Janeiro para estabelecer diretrizes acerca da sistemática da substituição tributária. Então, ele alega aqui que a decisão retificanda entendeu que não havia nenhum acordo ou protocolo entre o Estado de São Paulo e o Rio de Janeiro. Mas, na verdade, segundo o contribuinte, existe sim um protocolo em vigor, que é o protocolo ICMS 32/2014. Então, basicamente é a alegação da retificação de julgado, né? Então, eu vou ao meu voto. Trata-se de retificação de julgado que foi redistribuída para esta colenda segunda Câmara Julgadora em face da decisão proferida em recurso ordinário pela 11ª Câmara Julgadora, cujo pedido fora admitido pelo presidente do Tribunal de Impostos e Taxas, as folhas 32.351. Em síntese, a retificação de julgado de folhas 32.341 e 32.350 tem por fundamento o erro de fato cometido pela decisão retificanda, pois afirmou-se que inexiste acordo entre os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro referente aos materiais de construção e congêneres, atribuindo a responsabilidade para o pagamento do ICMS-ST ao remetente das mercadorias, quando, na verdade, existe o acordo protocolo ICMS 32/2014, de 17/7/2014, que está em pleno vigor. Pede, portanto, o conhecimento e o provimento desta retificação de julgado para cancelar os itens 1 e 2 do AIN, eis que, estando vigente o referido protocolo ICMS 32/2014, a responsabilidade pelo pagamento do imposto, sujeito ao regime de submissão tributária, na espécie do remetente carioca, e não da autuada. Bom,
eu digo aqui que, para que a retificação do julgado seja conhecida, devem estar presentes os requisitos do artigo 15 da Lei 35357, de 2009, né? E que isso que deve ser claramente demonstrado pelo recorrente, né? E, no caso de análise, não verifico erro de fato nem contradição no decisum proferido. Efetivamente, a questão que envolve a vigência e a eficácia do acordo protocolo ICMS 32/2014, de 17 de setembro de 2014, como fundamento para o pedido de cancelamento das acusações fiscais deste AIN, não fora alegado no recurso ordinário. Tal argumento foi inovado nesta retificação de julgado e no recurso especial, não podendo dar aso ao alegado erro de fato, até porque seu acolhimento implicaria em fundamento surpresa, artigo 10 do CPC. Seria imperial amplo debate sobre a vigência e eficácia do acordo protocolo ICMS 32/2014 e sua aplicabilidade ao caso concreto. Observe-se que a afirmação de que inexiste acordo protocolo referente ao regime da substituição tributária do imposto dos materiais de construção e congêneres entre os estados foi consignada na decisão de primeiro grau. Segundo, logo cumpria ao recorrente impugnar fundamentadamente a questão em seu recurso, nos termos do artigo 47, parágrafo 1º da Lei 13.457. Além do mais, o venerando Aresto, retificando, negou provimento ao recurso ordinário, levando-se em conta também outros aspectos e outros fundamentos in verbis. E aqui eu transcrevo o mérito da fundamentação da decisão de primeiro, retificanda, né, as folhas 32.108 a 32.110. E, diante disso, por tais circunstâncias e fundamentos, eu não estou conhecendo da retificação do julgado. Este é o meu voto. O processo está em discussão. Eu vou corrigir aqui um pequeno erro de digitação, faltou colocar um ponto aqui na... Aqui achei. Pronto, eu já corrigi aqui o... Muito bem, podemos seguir? Doutor Orivaldo, Oi. eu cumprimento pelo voto. Quanto ao item 2, eu acho que o pedido de retificação de julgado não tem repercussão nenhuma, assim. Agora, quanto ao item 1, eu acho que se ele for conhecido, tem bastante repercussão quanto ao item 1, e eu queria dar uma olhada melhor. Se o senhor me permitir, eu gostaria de tirar em vista esse processo aí Não, para tudo bem. analisar a questão do conhecimento aí. Sem problema. Ele, no recurso especial, só para esclarecer, no recurso especial, ele também alega essa questão, né? Na retificação do julgado, ele está alegando erro de fato, né? Que foi afirmado algo que, na verdade, é outra coisa. Só que ele não alegou, não fez essa alegação em momento algum. Ele fez agora, só em retificação de julgado, no recurso especial. Então, ele não fez, invocou o protocolo Acordo 32/2014 para, no sentido que, por conta desse acordo protocolo, as acusações seriam ilegais, né? Então, foi só por causa disso. Porque, na verdade, eu nem aprofundei para ver se esse protocolo realmente se aplica ao presente caso. Uhum. E não houve esse debate. Eu fiquei preocupado pelo seguinte,
se for acolhido, a representação fiscal não teve oportunidade de se manifestar sobre esse ponto, né? Então, por isso que eu coloquei o fundamento de surpresa, né? Então, foi só por causa disso. Então, eu nem me aprofundei para saber se o protocolo realmente eu não fui nesse ponto para saber se o protocolo é aplicável ou não esse clássico, nem sei se é, né? Então, foi por isso que eu não conheci, né? Mas eu pelo que eu... pois não, Tabir, Desculpa, pois não. Pelo que eu li também, ela menciona que a decisão teria mencionado isso, mas a decisão está se reportando a outra parte, porque não foi nem o próprio juiz relator que colocou essa questão, né? Ele falou, olha, vou citar aqui a decisão anterior que assim colocou. Ele sequer foi ele que disse, olha, não existe protocolo, ele não é aplicável ou coisa que valha, né? Na verdade, isso aí ele está mencionando no meio do voto a decisão anterior. A decisão da retificanda, né, da 11ª Câmara, grau, né? ela encampou, né, os fundamentos da decisão do primeiro grau. Mas foi a decisão lá do primeiro grau que falou sobre que não havia protocolo. E aí o recurso foi silente em relação a isso. Exatamente, exatamente. Pois não, doutor Só Herbert. complementando a ideia, não só a defesa, mas isso já vem desde o relatório circunstanciado, né? O item 5, página 1792, ele traz essa acusação de que não houve acordo. Então, já é algo que vem desde o início da lavratura e que apreciá-lo agora apenas em retificação de julgado seria também suprimir todas as outras instâncias, né? E pelo que eu bati o olho no protocolo, tem uma série de hipóteses de não aplicação dele que, como o doutor Urivaldo disse, não foram apreciadas por nenhuma das partes, né? Eu fico preocupado com essa questão, né? Que é uma questão relevante e ela nunca foi alegada, veio só a surgir agora aqui, né? E agora, como é que a gente teria que converter o julgamento em diligência para, se for... Mas não é erro de fato, na minha opinião, né? É erro de fato aí, né? Poderia até se falar em preclusão, né? Dos argumentos, né? Porque, efetivamente, ele não combateu desde como o doutor Herbert falou, desde da sua defesa, né? Talvez até a preclusão do caso de preclusão lógica. Eu acho que é uma questão bem relevante, pensando inclusive como se diz assim, na procedência de uma cobrança judicial disso daí, né? Se de fato for esse protocolo aí. Então, como consta apesar de ser citado da manifestação fiscal, né, me parece ser praticamente o único fundamento da decisão, em que pese está transcrito da manifestação do agente fiscal, não vejo na decisão muitos outros fundamentos que é nesse sentido. Então, eu gostaria de dar uma olhada, até para estudar mais as hipóteses de admissibilidade de recurso especial. Não, tudo bem. De pedido de retificação de julgado. De RPRJ, né? Então, você solicitou a vista, já está concedida, tá? Tá, joia. Tá, joia. Aí você analisa com calma, mas basicamente eu fui para o lado da questão processual mesmo, né? Então é isso. Então, o processo sai em vista para o doutor Flávio. Vamos ao próximo julgamento da pauta. New Post Soluções em Logísticas Limitada. O relator é o Dr. Douglas. O AIN é o 4, 147 e 121. Não há pedido de sustentação oral também. De modo que eu passo a palavra ao Dr. Douglas para que apresente o seu voto. Dr. Douglas, com a palavra. Tá, bom dia a todos de novo. Esse é um recurso ordinário da decisão que julgou procedente o auto de infração lavrado contra a empresa que teria cometido as seguintes infrações: crédito indevido de ICMS, em decorrência de escrituração de conhecimentos de transporte eletrônicos, em livro fiscal próprio relativo a operações subcontratadas com contribuintes substituídos nos termos dos artigos 314 e 315 do RICMS. Crédito indevido,
devido à escrituração em livro fiscal de registros de entrada dos conhecimentos de transportes eletrônicos, operações subcontratadas iniciadas em outras unidades da Federação, portanto, não tributadas pelo Estado de São Paulo, nos termos do artigo 11, inciso 2, alínea A da Lei Complementar 87 de 96. Crédito indevido CMS, decorrente da escrituração de documentos fiscais inábeis que acobertaram operações de prestação de serviços, no total ali indicado. Deixou de escriturar, o 4 deixou de escriturar notas fiscais eletrônicas de saídas de mercadorias, e 5, crédito indevido CMS, decorrente da escritura sem livro fiscal de registro de apuração de CMS, consequentemente lançado em dia, relativo à parcela do imposto pago indevidamente em virtude de erro de fato ocorrido na escrituração dos livros fiscais ou preparo da guia de recolhimento, com base no artigo 63, inciso 2 do RICMES. Contribuinte, a empresa foi notificada da lavratura do AIN, apresentou defesa e alegou em apertada síntese do conceito de reenquadramento de redespacho, erro no cálculo da cobrança e aplicação da multa, ofensa ao princípio da proporcionalidade. Houve manifestação fiscal em que pugnou pela manutenção do AIN, tal como lavrado. Foi proferida decisão de primeira instância que julgou procedentes as acusações. O contribuinte apresentou seu recurso voluntário, alegando em apertada síntese, na verdade, repetindo as questões já alegadas. Também houve a representação fiscal, apresentou contrarrazões. Esse é o relatório em parte, passo ao voto. No recurso ordinário aqui, tem questões que não merecem conhecimento, então, ausência de proporcionalidade das multas aplicadas, eu já é conhecida essa parte do meu voto, então, em prestígio ao artigo 28 da Lei 13.457, eu não conheço dessa parte do recurso. Das infrações descritas nos itens 1 a 5 do AIN, eu já peço vênia aqui para transcrever trecho da decisão recorrida com a qual concordo, porque, na verdade, assim, o contribuinte não impugna especificamente nenhum item do auto, faz alegações genéricas, mas só para evitar que qualquer alegação futura de nulidade, eu estou transcrevendo o trecho da decisão que passa a integrar aqui o meu voto, que tratou de todos os itens do AIN. Então, no item 1, o contribuinte está sendo autuado por acreditar-se indevidamente, em decorrência da escrituração de conhecimentos de transportes eletrônicos em livro fiscal próprio relativas a operações subcontratadas com contribuintes substituídos nos termos dos artigos. No item 2, o contribuinte está sendo autuado por crédito indevido, devido à escrituração em livro fiscal de registro de entradas dos conhecimentos de transportes e operações contratadas também. No item 3, o contribuinte está sendo autuado decorrente da escrituração de documentos fiscais, crédito indevido também, por escrituração decorrente da escrituração de documentos fiscais inábeis. É só uma descrição aqui dos itens, tá? E aí eu não conheço do recurso quanto a estes temas. E aí, do conceito de reenquadramento de redespacho, em sede de recurso ordinário, resta a discussão sobre a natureza da operação, se de redespacho ou de subcontratação. Conforme se extrai da legislação, temos aí o artigo 4º do RICMES. No F, seria subcontratação de serviço de transporte, aquela firmada na origem da prestação de serviço por opção do prestador de serviço de transporte e não realizar o serviço por meio próprio. E redespacho, contrato entre transportadores em que um prestador de serviço de transporte redespachante contrata outro prestador de serviço de transporte despachado para efetuar a prestação de serviço de parte do trajeto. Dos presentes autos, extraímos os documentos das provas juntados aos autos, que estamos diante de uma situação de subcontratação ou terceirização de prestação de serviço de transporte. Aí eu trago aqui resposta do contribuinte, apresentada a notificação fiscal. Como são realizadas operações de transporte, redespacho, transbordo, quais veículos são utilizados, tipo, modelo e proprietários.
As operações de transporte são realizadas utilizando-se dos modais rodoviário e aéreo. Toda a nossa operação inicia-se dentro do centro de distribuição do cliente, com funcionários registrados pela New Post, onde fazem a separação, roteirização, impressão de documentos e despacho a carga. Uma empresa terceirizada coleta esta carga, dependendo da região, ela segue pronto para o destino, seguindo no modal rodoviário, ou esta carga segue diretamente para um terminal de carga no aeroporto para seguir no modal aéreo. Veículos utilizados: caminhão, truck, van, toco, aeronave, proprietários Latam, Azul, linhas aéreas, GEM, transportes, Norte Service, transportes correios. Conforme a própria declaração da recorrência, estamos diante de uma subcontratação ou de um serviço contratado de terceiros para realizar o transporte das mercadorias em todo o trajeto, o que descaracteriza a operação de redespacho, deixando claro tratar de subcontratação de terceiros. Aí eu transcrevo aqui um trecho da representação fiscal, das contrarrazões da representação fiscal. O que eu queria enfatizar aqui aí no item 38 da manifestação das contrarrazões da representação fiscal, nota-se que, a despeito da alegação em questão, o contribuinte em nenhum momento demonstrou ter realizado ele próprio o transporte em parte do trajeto. Pelo contrário, o que se encontra nos autos é a menção à realização de serviços por terceiros, como exemplo, as folhas 23799, efetua a entrega e recepção dos produtos nos aeroportos mediante contratação das empresas aéreas, Azul Cargo, Express e Latam, cujas mercadorias são retiradas e entregues por elas mesmas. Observa-se que é requerente, junto a nossos fiscais de serviço relativos às operações de transporte municipal, o que corrobora o entendimento de que não realiza sequer o transporte de saída do centro de distribuição ao armazém das transportadoras ao aeroporto. Aí tem também a questão que não tem funcionário, quantos funcionários o estabelecimento possui, quais níveis hierárquicos, no item 37. Hoje contamos com uma equipe de 16 colaboradores, aí, enfim, e 3 sócios. Então, portanto, as alegações e documentos juntados aos autos não são capazes de informar o presente ainda, devendo ser mantido. Erro no cálculo da cobrança, ele alega lá que ele, de acordo com a lei nos conformes, ela retificou lá alguns conhecimentos de transportes e fez pagamento do imposto. Aí, com relação ao pagamento do imposto em relação aos conhecimentos de transporte emitidos, relacionados na tabela 1 anexada à notificação fiscal, considerando que se depreende dos autos, esses documentos fiscais do lançamento do semestre relativos às operações não integram o presente AIM, e, portanto, suas alegações não merecem prosperar. Eu transcrevi também um trecho das contrarrazões também, e, portanto, não há que prover contra este ponto. Eu estou conhecendo em parte do recurso, estou negando provimento, presidente, assim como o voto. Eu cumprimento o doutor Douglas pelo voto, muito bem fundamentado. Eu passo, então, às discussões do processo. O processo está em discussão. Eu cumprimento também o Douglas pelo voto, doutor Douglas. Nesse caso aí só existe questionamento objetivo em relação ao primeiro item. Em relação aos demais, ele não trata especificamente, assim? Não trata. Na verdade, o ponto principal é a questão do redespacho, né? Que seria um redespacho aí. Então, não seria uma subcontratação, só isso. Eu vou acompanhar. Eu parabenizo o doutor Douglas pelo voto, também vou acompanhar. Chamou a atenção até um trecho da defesa e do recurso do contribuinte, onde ele defende que seria redespacho, mas descreve a operação exatamente como uma subcontratação, né? Aqui, só para não ficar de forma muito genérica, folhas 23.802, ele traz uma foto das mercadorias, mas a foto não consegue dizer se é um redespacho. Você tirar foto de um carro, você não está mostrando que é um aluguel do carro, uma venda do carro. Mesma coisa ali. E logo na sequência ele fala, resumindo, a empresa New Post Soluções em Logísticas trabalha da seguinte maneira. Ela é contratada para efetuar o transporte das mercadorias
ocasião em que a recorrente analisa a melhor maneira para efetuar o despacho da mercadoria, podendo ocorrer a contratação de outras transportadoras, correios ou até mesmo transporte aéreo. Todas as operações contratadas são acompanhadas de documentos fiscais hábeis, lícitos, com destaque dos impostos. Então, você vê que ele, descrevendo a operação dele, ele não trata de um transporte feito pela própria empresa, como seria o caso do redespacho, né? Ele diz que é redespacho, mas descreve exatamente uma subcontratação. Foi a impressão que eu tive também, Herbert, foi o que eu apreendi da própria defesa deles, foi isso, né? A descrição de uma subcontratação, né? Eu vou acompanhar o relator também. Muito bem, então estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, recurso ordinário parcialmente conhecido e no mérito não provido. Votação à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Colortec Comércio de Insumos e Produtos Cerâmicos. O AIN é o 450/2011. Relator, Dr. Flávio Arantes. Também não há pedido de sustentação oral. Eu passo, então, a palavra ao Dr. Flávio, ilustre relator, para que apresente seu voto. Com a palavra, Dr. Flávio. Bom, trata-se de um recurso ordinário, o auto de infração ele tem um único item de acusação que cuida de creditamento indevido em razão da escrituração de documentos inidôneos. O auto de infração ele foi julgado procedente em primeira instância. Dessa decisão, o contribuinte interpôs recurso ordinário. É um recurso bastante objetivo, ele centra principalmente na questão da retroatividade dos efeitos da declaração de inidoneidade dos documentos e também pede quanto à aplicação da súmula 509 do STJ. Então, basicamente, são esses dois pleitos, os pleitos do recurso ordinário. Aí, quanto à alegação de retroatividade das normas, eu estou citando aí que a questão já se encontra bastante pacificada na jurisprudência, no sentido de que a natureza desse ato administrativo que declara a inidoneidade dos documentos, ela é declaratória e não constitutiva. Então, eu afasto esse primeiro argumento e vou à questão da súmula 509 do STJ na questão da análise do conjunto fático probatório dos autos. Eu cito que a jurisprudência está se firmando pela análise dos 4 aspectos da inidoneidade, que são declaração de inidoneidade posterior à celebração dos negócios jurídicos, comprovação de que o adquirente de boa-fé verificou a regularidade fiscal do alienante, existência de prova de pagamento e demonstração da veracidade da compra e venda efetuada. Aí eu vou à análise no item 25 da decisão e digo que no caso dos autos, em se tratando de notas fiscais eletrônicas, o primeiro aspecto resta atendido, pois as autorizações para emissão de notas eletrônicas demandam a regularidade cadastral do emitente. Quanto à comprovação de que o adquirente verificou a regularidade cadastral do alienante, embora em minha opinião pessoal tal aspecto não seja relevante para a formação e minha convicção no caso de notas fiscais eletrônicas, observo que não há nos autos nenhum tipo de prova nesse sentido,
dentre os documentos apresentados em resposta à notificação. Conclusão idêntica que chegou à douta representação fiscal em sua análise, de forma que tal aspecto não restou atendido em nenhuma medida no caso dos autos. Já quanto à demonstração de veracidade da compra e venda realizada, muito pouco foi demonstrado, não havendo nos autos nenhum tipo de documento demonstrando como os negócios foram realizados, tais como e-mails de pedidos, cotação de preços, conhecimentos de transporte, controles de entrada e qualidade da matéria-prima entregue, dentre outros documentos que geralmente são elaborados em operações de compra e venda de produtos químicos. Há apenas declaração em atendimento à notificação de que os pedidos foram feitos pessoalmente, e quanto ao transporte, que as prestações se deram por conta do emitente dos documentos. Embora em partes das notas conste a informação dos veículos responsáveis pelo transporte, em outra parte consta como responsável a própria autuada, e nem mesmo nesses casos houve a apresentação de qualquer tipo de documentação, tais como DACS, tickets de pesagem, CNH dos motoristas, imagens, dentre outros elementos de prova da veracidade das operações, que já fazem parte da rotina de boa parte dos contribuintes, conforme se observa da prática do tribunal por ocasião do julgamento de casos análogos ao presente. Desta forma, entendo que não restou demonstrada a veracidade das operações de compra e venda. Quanto aos pagamentos, foram apresentados comprovantes de pagamento de apenas parte das operações, conforme analisado pela douta representação fiscal às folhas 240, onde diz que, compulsando os comprovantes de transação bancária, não foram apresentados qualquer tipo de comprovante de pagamento em relação a 5 notas fiscais. Ou seja, 20% das operações objeto desse AIM não possuem qualquer documento de comprovação de pagamento. Embora tenham sido apresentada uma quantidade relevante de comprovantes de pagamento, bem como a escrita contábil dos mesmos, chamou minha atenção, bem como da douta representação fiscal, o fato de a agência indicada como destino dos pagamentos realizados estar localizada em município do interior de Minas Gerais, em Alfenas. Fato que deveria ter chamado a atenção do contribuinte, visto que o endereço declarado do fornecedor seria uma sala comercial na cidade de São Paulo, e constitui ao menos um indício de que as operações não ocorreram da forma como descrita nos documentos emitidos. Assim, diante dos elementos fáticos probatórios analisados, entendo que a recorrente não conseguiu demonstrar a veracidade das operações, sendo meu entendimento que os comprovantes de pagamento apresentados, desacompanhados de outros elementos de convicção, são insuficientes para tal prova, razão pela qual afasto a aplicação da súmula 509 do STJ ao caso concreto, ficando mantida a acusação fiscal. Então, é esse o voto. Bem, o cumprimento do doutor Flávio pelo voto, muito bem articulado. O processo está em discussão. Parabenizo o doutor Flávio pelo voto, muito preciso, abrangeu todos os aspectos ali da acusação, da súmula. Acompanho também, tenho muita dificuldade em enxergar a operação como o contribuinte desenha, com mais de 2 milhões de reais de aquisição de produtos tão diversos, sem qualquer comprovação de contato com o vendedor, contrato comercial, onde se acerta as quantidades, as qualidades dos produtos. Mesmo a questão do transporte, o artigo 153, inciso 2 do RIC, ele estabelece ali um monte de vias do conhecimento de transporte, e ainda que fosse atribuição do emitente, né, fosse um frete CIF, caberia ao contribuinte trazer aos autos uma das vias do conhecimento, e são toneladas e toneladas de produtos que foram supostamente enviados para a empresa num curto período de tempo, numa nota 12 toneladas, na outra 40, depois mais 40. Enfim, é impossível que isso não tenha nenhuma comprovação de transporte, é um dos fundamentos também que vejo a inexistência da operação. Mais uma vez, parabenizo e acompanho na íntegra o voto do Dr. Flávio. Eu também parabenizo o Dr. Flávio pelo voto, sempre muito coerente, muito minucioso aí nos seus votos, nas análises das provas, e já adianto que eu vou acompanhar também. Nesse tipo de acusação, né, inidôneo,
eu sou um pouco flexível com as provas, né? Eu analiso o conjunto, né, das provas, né? Mas realmente nesse caso também, como meus colegas declararam aqui, eu não consigo enxergar aqui a efetividade das operações. O conjunto probatório aqui realmente é muito frágil para demonstrar aqui para demonstrar a presença mínima aí dos requisitos da súmula 509. Também vou acompanhar o ilustre relator. Esse tipo de mercadoria, embora os comprovantes de pagamento aí em relação ao número de operações que é ressaltado pela representação fiscal, não seja muito bom, em termos de valor é quase a totalidade. Porém, esse tipo de mercadoria aí, geralmente é feito um controle de qualidade na entrada da empresa, né? Não é uma mercadoria que é recebida e posta na prateleira. São produtos químicos, né? É verificado o nível de pureza, dentre outros elementos aí. E também é uma quantidade que não se transporta sem deixar nenhuma evidência, né? Então, embora eu também considere a prova de pagamento uma prova bastante forte, nesse caso aí a prova de pagamento foi feita para uma cidade do interior de Minas, bem mais próxima de Cordeirópolis do que daqui de São Paulo, né? E as mercadorias saem de uma sala aqui na Rua Pucarana, no Tatuapé, onde funciona uma espécie de cowork, né? Uma secretária eletrônica de diversas empresas. Então, embora os pagamentos estejam adequados aí, o restante do conjunto probatório vai no sentido de que as operações ocorreram de forma diversa. São essas... pois não, pode falar, Tabir. Não, só para complementar o doutor Flávio também, e com relação ao transporte, que bem foi notado, a parte desse transporte foi feita pela própria autuada, né? Então, certamente ela buscou em terceiro local, que não foi, né? Porque nenhum desses onde estavam, teoricamente, ela instalada, a empresa, jamais ela esteve. Então, ela também milita contra ela mesma, né? Ela cita, o emitente cita como responsável de transporte o emitente, mas preenche o campo de transporte com os dados da destinatária. Do destinatário, né? Isso. São sem som, Dr. Herbert. O microfone está fechado, Dr. Herbert. Eu estava dizendo que o caso é tão gritante que, numa das notas, ele colaciona um produto que aparentemente não existe, ácido borácico. Acho que ele queria colocar bórico, né? Então, pode ser só um erro de digitação, mas acho que o desleixo chegou a tanto que errou até o nome do produto. Ainda ausente todas as provas de qualidade que seriam necessárias para a concentração desse ácido, né? Quantidade estocada, enfim, transporte, isso daí geralmente requer alguma autorização de órgão ambiental para transporte. Então, é uma questão, né, seria um pouco mais séria do que o recorrente coloca. As circunstâncias, no geral, desfavorecem muito a tese do contribuinte, né? Isso é relevante, tão relevante quanto os documentos que ele juntou, né? Muito bem, então, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido e não provido, à unanimidade, nos termos do voto relator. Estou encerrando o julgamento. Com o julgamento deste processo, nós encerramos, então, a pauta de hoje.
Declaro, então, encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora. Sessão encerrada no empate. Agradeço a todos pelo trabalho, pelos votos proferidos. Cumprimento em especial ao Dr. Herbert, que não estará conosco, infelizmente, na próxima sessão. Né, Dr. Herbert, cumpriu aí a sua missão aí em substituição à doutora Maria Alice, muito bem substituído. Cumprimento aí pela sua efetividade, sua assertividade, sempre vindo para os julgamentos aqui com os votos estudados, né, com os processos estudados. Espero que esteja em breve conosco aqui. Doutor Ivaldo, colegas, agradeço aí a companhia, o respeito, a cordialidade, né? Costumo brincar que não é fácil ser substituto, porque a gente tem um tempo mais curto para analisar, né? Eu evito ao máximo de pedir vista de processo para não embaraçar o andamento das câmaras. E aí, agradeço a toda a receptividade, peço desculpas por algum lapso que cometi, se foi de forma absolutamente sem intenção, se desagradei alguém, enfim, a gente tenta ser o mais técnico possível e cumprir a função aqui. Olha, que eu tenha percebido, não teve não tem nada para pedir desculpa, a não ser que os colegas tenham alguma coisa aí para apontar. Eu não vi nada. Fico feliz por isso. E de mais a mais, essa dificuldade que você falou da substituição também não me pareceu, né? Você vem tão bem preparado que realmente... Mas espero aí que a gente possa estar junto aí em novas sessões, Herbert. Legal, obrigado. Da minha parte também não tem observação nenhuma aí da conduta, muito participativo, bastante combativo aí, muito bem substituída aí a doutora Maria Alice pelo doutor. Fico feliz. Da minha parte também, eu fez intervenções pertinentes aí, acho que muito bem, muito boa substituição aí. Obrigado, doutor Douglas. Só agradecer. Já fizemos outras sessões juntas, né? Foi. Outras vezes, acho que outras sessões, né? Eu acho que também já participei, não aqui do que eu. Oh, perdão. Eu acho que eu já participei com alguns dos outros